Essa é uma pergunta que muitos fazem. Será que você também nunca parou para pensar qual é a cor dos olhos de Nossa Senhora? Será que ela é loura? Será que ela é morena? Será que o olho dela é azul, verde? Como será Nossa Senhora? Isso é uma dúvida que muitos têm. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos juntos descobrir se Maria tem uma beleza. Qual é a beleza de Nossa Senhora? Para começarmos a entender a beleza de Maria, vamos ler o Cântico a Cristo, Senhor do Universo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, pois nele tudo foi criado, nos céus e na terra. Tanto os seres visíveis como os invisíveis, tronos e soberanias, autoridades e poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e ele existia antes de tudo. Tudo nele se mantém, e ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o começo, o primogênito dentre os mortos, a fim de ocupar em tudo o primeiro lugar, pois aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e tudo reconciliar por meio dele para ele, na terra e nos céus, tendo estabelecido a paz pelo sangue de sua cruz. Neste cântico, nesta passagem está o mistério de Cristo. Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. E o que é primogênito? É o primeiro filho. Jesus, o Verbo de Deus, não foi criado. Ele é Deus como o Pai. Nós professamos isso no creio, dizendo: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Pai o gerou, ele é o Filho. O Pai amou tanto esse Filho que quis dar a ele um grande presente, esta criação. Já desde o início, o Pai o constituiu Senhor de tudo aquilo que ele haveria de criar. O Pai, quando pensou na criação da humanidade, pensou como um presente para o seu Filho. Ele quis dar uma humanidade inteira de presente para ele. É por isso que nós existimos. Tudo foi criado por ele e para ele. O Pai nos criou por causa do seu Filho, para o seu Filho. A humanidade inteira, desde os nossos primeiros pais até os últimos a quem Deus ainda vai criar. Todos nós, eu e você, fomos criados pelo Pai como presentes para Jesus. O grande presente do Pai para Jesus foi a humanidade. O Pai quis que ele fosse o primogênito, o irmão mais velho no meio de uma multidão de irmãos. Que beleza, né? Eu e você somos o presente do Pai para Jesus. Eu e você somos o grande presente. A humanidade inteira é o presente. O Pai quis que ele fosse o primogênito entre uma multidão de irmãos. O Senhor desta humanidade, o irmão mais velho no meio dos irmãos. Este foi desde o início o plano do Pai, um presente para seu Filho. Criou todas as outras coisas, criou esta terra com tudo aquilo que ela contém, os céus, os mares, os rios, as montanhas, as flores. Depois vieram os pássaros, os animais. Tudo foi criado por ele e para ele, para nós homens e para Jesus, o seu Filho. Desde sempre, o Pai teve esse projeto no coração, que o seu Filho viesse e renascesse nesta terra. Aqui é o lugar do reino de seu Filho. Esta humanidade é o reino de seu Filho. O Pai queria que ele viesse para ser o Senhor, o Rei, o Governador, o primogênito no meio de uma multidão de irmãos. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o primeiro, é o princípio. Deus colocou toda a plenitude nele, desde toda a eternidade. O Pai já tinha este projeto, que o seu Filho viesse feito homem para ser o primogênito, no meio de uma multidão de irmãos, para ser o Senhor. Aí está a beleza. Jesus viria assumindo também a nossa humanidade. Aí está a nossa dignidade. Ele seria realmente o irmão mais velho no meio dos irmãos. Ele viria para unir o céu e a terra. O Pai queria que o humano nosso e o divino dele se unissem, em primeiro lugar, na própria pessoa de seu Filho. Ele assumiria as duas naturezas, a natureza divina, que ele já tinha,
e também a natureza humana. Assim, realizaria a união entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o natural e o sobrenatural, entre a matéria e o espírito. Esse é o plano do Pai, para que o seu filho se fizesse homem. O Pai necessitava de uma pessoa que lhe desse carne. O Pai poderia criar a carne de seu filho, mas não quis. O Pai quis que, como toda criatura humana, ele tivesse uma mãe, fosse concebido, gerado, dado à luz. Jesus não é criatura. Ele é o Filho de Deus. A primeira criatura pensada pelo Pai foi a mãe para o seu filho. Repetindo para vocês entenderem bem direitinho, Jesus não é criatura. Ele é o Filho de Deus. A primeira criatura pensada pelo Pai foi a mãe para o seu filho. Eis uma realidade muito importante e básica. Desde o momento em que Deus concebeu que seu filho viesse e se fizesse homem, o primogênito de uma multidão de irmãos, ele já quis que o seu filho tivesse uma mãe. Assim, a primeira das criaturas a ser pensada por Deus foi a mãe de Jesus, foi Maria, aquela que Deus concebeu para ser a mãe do seu filho, para dar a natureza humana a seu filho, para dar a carne a seu filho, para conceber e gerar seu filho. Aí está a dignidade dela. Não fomos nós, veja bem, não fomos nós que demos essa dignidade a Maria, foi Deus. Todo o nosso louvor e aplauso é muito pouco em comparação com aquilo que realmente ela é, aquilo que Deus a fez. Quem a glorificou foi Deus, foi o Pai. A primeira das criaturas pensadas por Deus foi Maria. Ele a escolheu para ser a mãe de seu filho, para dar humanidade a seu filho, para encarnar seu filho. Ele a fez a primeira das criaturas. Na grande proclamação, bendita mais que todas as mulheres, Isabel só estava repetindo aquilo que o Pai já tinha dito. Ela é bendita entre as mulheres. Ela é a primeira das criaturas, pensada e querida pelo Pai. O Pai a quis, o Pai a projetou antes de toda e qualquer criatura. Aí está a beleza de Maria. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Faça parte dessa grande família de fé.